Mindset! Vocês procuram sair da mediocridade? Então conheçam o canal Daniel Bernoulli Mindset. Mentalidade se forja! Atenção! Se você parou aqui, parabéns! Você já saiu da mediocridade e quer vencer. Assista até o final e destrua suas desculpas hoje. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, gosto de me apresentar, até porque, de repente, se você não me conhece, você vai achar quem é esse cara aí que está falando essas coisas de mentalidade, essas coisas de concurso público. Então é bom sempre saber quem é a pessoa que está por trás aqui da câmera. Meu nome é Daniel, mais conhecido como Daniel Bernoulli. Eu sou concursado há mais de 12 anos na Administração Pública Federal. Atualmente exerço o cargo na Polícia Judicial. A minha história com o concurso público ela começa muito antes de sequer eu cogitar a possibilidade de exercer qualquer coisa no sentido da influência, né? Porque, na verdade, a minha história com o concurso público ela começa praticamente na minha pré-adolescência, quando eu comecei a ter a vontade de entrar para as Forças Armadas por meio dos concursos militares, que eram muito comuns e ainda são o desejo de muitos pais para que seus filhos possam ingressar no serviço público, digamos que precocemente. Então, os meus pais sempre me incentivaram a querer fazer concursos dessa natureza mais militar. Então, a minha história ela começa praticamente nessa pré-adolescência. E aí, fui forjando e fui alimentando essa ideia de concurso público e, graças a Deus, consegui alguns êxitos. Êxitos esses que começaram de cargos menores. Por exemplo, já exerci cargos de assistente administrativo, de técnico judiciário, já passei em alguns concursos da área jurídica, procurador autárquico, alguns concursos de analista, e hoje exerço, como falei, o cargo na Polícia Judicial há mais de 12 anos. Então, sempre é bom fazer essa introdução para você saber quem é essa pessoa aqui, até para ter uma certa credibilidade, né? Que tem muita gente que fala de concurso público, mas sequer percorreu essa trajetória aí e sequer é concursado, né? É importante ter alguém com uma certa credibilidade, que tem essa origem no serviço público, como eu, que me considera alguém que gosta de estar no serviço público, e estar no serviço público não é apenas usufruir do serviço público, é você literalmente servir ao público, como o próprio nome diz. E para você servir ao público, você tem que ter uma mentalidade de uma pessoa humana, uma pessoa que gosta do próximo, gosta de oferecer um bom serviço. E se você quer entrar num concurso público e não tem essa mentalidade, você vai acabar se frustrando, porque você vai ser infeliz. Então é por isso que é importante um canal como esse de mentalidade, que vai muito além do ato de se preparar, mas sim formar uma mentalidade para você também servir ao cidadão, que é o grande fim propriamente dito de ser servidor público. Uma pausa para saber se você está gostando do vídeo? Tenho certeza que sim. Então te vejo lá no final. Pois bem, o tema do canal de hoje é sobre reprovação. E esse tema porque um tema que é muito presente na maioria dos concurseiros, porque reprovação dói. Reprovação faz com que você congele e muitas vezes não consiga ver o lado positivo disso. Então procurei fontes científicas para explicar o porquê acontece isso e como virar a chave diante dessa reprovação. Então, por exemplo, eu acho que todo concurseiro que tem uma história no mundo de concurso já teve aquela sensação de fracasso quando viu o seu nome no dia do quando não viu o seu nome no dia do resultado do concurso, né? Viu que não foi aprovado, enfim, ou até na hora de conferir o gabarito viu que foi obliterado, né? Enfim, teve um resultado muito pífio, sequer conseguiu chegar à nota de corte. Isso causa uma sensação horrível de grande frustração e de que você não tem capacidade. Mas sobre o olhar da psicologia, principalmente de uma psicóloga americana chamada Carol Dweck, isso é explicado por 2 conceitos básicos de mindset. Inclusive, ela é uma das maiores especialistas em mindset, ou seja, de mentalidade, na psicologia atualmente no mundo, né? E ela tem um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. E esse livro
depois que eu li ele, eu tive uma virada de chave, inclusive me fez até mudar minha perspectiva de ver o que é reprovação. E resolvi justamente fazer esse vídeo inspirado, né, nesse livro, né? Então, quando você reprova e você não tem uma perspectiva positiva, é porque você está usando o mindset fixo, né? E o que seria o mindset fixo, de acordo com a doutora Carol, né? O conceito de mindset fixo é o seguinte, que as pessoas acreditam que a sua inteligência é um pacote fechado e imutável, que não pode ser aperfeiçoado, ou seja, a pessoa que tem essa quase crença limitante de que a sua capacidade é fixa e não pode ser alterada, quando se depara com uma reprovação, essa pessoa ela congela, simplesmente entra no estado de inanição cognitiva e simplesmente para de estudar. Esse é o efeito clássico. Para de estudar, que não tem capacidade e que concurso não é para ela, né? Esse é o viés do mindset fixo, que seria o mindset do fracasso. Só que a psicóloga Carol Dweck fala o seguinte, que para você mudar essa perspectiva, você tem que alimentar seu mindset de crescimento, que já vai na contramão do mindset fixo. Mindset de crescimento é o mindset em que utiliza justamente o fracasso como catalisador de uma melhora na perspectiva de si mesmo. É como se o fracasso fosse apenas um meio para você alcançar seu objetivo. O que importa, na verdade, no mindset de crescimento não é parecer ser inteligente, é ser inteligente por meio justamente da dor. E esse canal aqui tem esse viés justamente, de formar a mentalidade por meio literalmente da dor mesmo, do fracasso. Não é à toa que eu quis construir esse canal baseado nesse viés de mentalidade do fracasso, porque eu fracassei muitas vezes, e é por meio do fracasso que você, com o viés do mindset de crescimento, consegue dar a volta por cima e conseguir mudar a sua mentalidade rumo a uma grande virada de chave na sua perspectiva de estudo e de comportamento no mundo dos concursos. Pois é, indo nessa linha de raciocínio, eu gosto de falar de uma famosa frase do Albert Einstein que se encaixa perfeitamente no que está sendo tratado aqui. Que ele fala o seguinte, que para você, como é que você vai querer ter um resultado diferente se você faz as mesmas coisas iguais? Ou seja, uma pessoa de mindset fixo, ela quer fazer justamente as mesmas coisas para ter resultado diferente. Não é assim que funciona. Para você ter resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. E para isso acontecer, você tem que ter um mindset de crescimento. E quando você se depara com a reprovação, você tendo mindset de crescimento, você vai encarar isso com uma perspectiva diferente. Você vai encarar isso como uma verdadeira revolução na maneira de se autoavaliar, se auto-inquirir. Ou seja, investigar por que essa reprovação está vindo. Sem vitimismo, sem análise pessoal, analisando realmente friamente por meio de o porquê do resultado ter sido negativo. E é aí que entra realmente o mindset de crescimento, de acordo com a psicóloga Carol Dweck. Uma outra coisa interessante no livro da psicóloga, ela fala o seguinte, sobre o poder do ainda. O que significa esse poder do ainda, de acordo com a psicóloga? Ela conta uma história bem interessante no livro dela, sobre esse poder do ainda, que é o seguinte, ela narra uma situação numa escola de ensino médio, lá em Chicago, que os alunos que não passavam em uma determinada matéria, ao invés de receber a nota reprovado, as notas que eles recebiam eram ainda não. Olha que interessante, como assim ainda não? Porque se a nota tivesse significado de reprovado, significa dizer, mentalmente falando, que eles chegaram até o fim. Ou seja, foi uma falha de diagnóstico. E eles interpretaram que eles eram limitados ao ponto de não poderem ir adiante, né? Como se fosse diagnóstico fechado. E o ainda não quer dizer não, você apenas está num momento de transição em que você pode chegar lá.
é apenas um viés diferente e você ainda não chegou lá. Você pode chegar lá. E isso é muito importante na reprovação, porque reprovação, se você tiver essa mentalidade de que não é um diagnóstico fechado, é apenas um momento, você vai conseguir reavaliar e saber que aquilo ali pode ser a grande virada de chave na transformação dos seus resultados daqui para frente. Um outro ponto, pessoal, que eu gosto de ressaltar sempre é que uma pessoa de mindset de crescimento, ela consegue reavaliar o que está acontecendo consigo mesmo. Ela consegue ter a flexibilidade de observar o que pode ser melhorado, inclusive dando passo para trás para dar alguns para frente. É importante ter humildade e reconhecer que se alguma coisa não está dando certo, é porque tem que ser feito algo diferente. No meu caso específico, eu por muitos anos, eu fazia coisas que de repente não estavam dando resultado. Mesmo que para mim, na minha perspectiva, parecesse que não. Às vezes é importante ver alguém falando de alguma coisa nesse sentido para você despertar isso. E o que concretamente eu acho que não estava dando certo para mim? Era esse viés de fazer muitas questões sem se preocupar com os fundamentos, a base teórica. Eu sei que isso realmente pode ser polêmico, isso pode ferir o ego de algumas pessoas, como eu já falei em alguns vídeos, mas é importante você entender que se você tiver a mínima lucidez, você vai perceber que fazer muitas questões sem ter uma base bem fundamentada só vai atrasar a tua aprovação. Significa dizer que o teu mindset fixo é mais preponderante do que o mindset de crescimento se você não tiver essa perspectiva ou pelo menos senso de reflexão de que isso pode não ser o melhor caminho para você. E eu percebi isso há tempo, graças a Deus, ao ponto de dar muito espaço para trás, voltar às origens do conhecimento, tendo a humildade de reconhecer que sim, eu precisava voltar a ler PDF, voltar a fundamentar a minha base por meio de livros, até videoaulas, para aí sim fazer das questões de grandes aliados como termômetro de aferição do que ajustar. Eu sei que uma pessoa que ficou muito conhecida com esse viés de fazer questões por meio do estudativo, soa até um pouco estranho, mas como eu te falei, eu comecei a mudar a minha mentalidade porque o meu mindset de crescimento começou a preponderar perante o mindset fixo. E é muito importante você perceber que você precisa melhorar o seu mindset de crescimento, porque todos nós temos tanto mindset fixo, que são crenças, quanto mindset de crescimento, que são novas sinapses sendo formadas para novas perspectivas de crescimento. Então o vídeo de hoje foi por meio desse viés de mentalidade, por meio do mindset, casou perfeitamente com a identidade do canal, esse tema aqui. Inclusive, pessoal, eu fiz um mini e-book sobre esse tema, que vai estar aqui embaixo na descrição. Fique à vontade de baixar. É praticamente o roteiro do que foi falado aqui no canal. E eu vou procurar de vez em quando fazer alguns mini e-books dos temas que eu estou falando aqui, que são temas eu acho que são muito caros, muito importantes para você melhorar a sua mentalidade no universo dos concursos. Porque no fundo, antes de qualquer método de estudo, você tem que formar a sua mentalidade, o seu mindset de crescimento, para que você possa alcançar os seus objetivos sem muito sofrimento. O sofrimento, e sim, é importante, desde que, obviamente, esse sofrimento tenha algum propósito de melhora. Se for um sofrimento que vai te estagnar, não está sendo um sofrimento adequado para a sua forja, né? Que é a mentalidade do mindset de crescimento, é forjando a sua mentalidade para alcançar seus objetivos, não só no mundo de concurso, mas para a vida. Então, o meu canal tem essa missão, como eu falei, formar uma nova mentalidade para os seus objetivos, que são nada mais são do que passar em concurso público sem cometer erros crassos, erros que podem ser perfeitamente evitáveis se você tiver uma nova mentalidade. Então, pessoal, fique à vontade para baixar o e-book.
convidem pessoas para assistir esse vídeo, que pode ser muito importante, pode impactar a vida de vocês, a vida dos concurseiros, nesse mundão aí do universo dos concursos. Então fica aí a dica e até o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, escreva nos comentários. Mentalidade se forja. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!